Vamos agora falar sobre o que esquentou o coração do planeta, tirando a Espanha, ontem na Copa do Mundo. Todo mundo falou muito jogo, 48 seleções e tal. Ontem foi a estreia da Espanha na Copa do Mundo, atual campeã da Eurocopa, a maior vencedora de Eurocopa. E um personagem chamou muita atenção. O goleiro de Cabo Verde, Vozinha, fechou o gol contra uma das favoritíssimas dessa Copa. Diferentemente do Brasil, não dá para dizer que a Espanha sofreu defensivamente com o Cabo Verde, mas ofensivamente, Pipo não passou da arrebentação do Tubarão Azul. Bom, primeiro que a Espanha, com esse resultado, com esse pífio empate, ela exumou seus piores fantasmas, porque a Espanha, né, nos últimos tempos, especialmente nesse século, né, quando a Espanha se tornou de fato uma potência de primeira linha no futebol mundial, ganhando 3 euros, ganhando a Copa do Mundo de 2010, a Espanha sempre se caracterizou pelo excesso de contingente de excepcionais jogadores de meio campo. Mas, mesmo nos piores momentos, a Espanha não teve grandes atacantes. Tem agora o Yamal, que está longe da sua melhor condição física. Entrou já na parte final do jogo de ontem. Então, sem um grande atacante, a Espanha foi aquilo que a gente viu ontem. O time arame liso. Ataca, 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 ataca e não consegue concretizar em gol. Mas ontem a gente viu também uma daquelas histórias épicas do futebol mundial, o Vozinha, vai todo mundo falar sobre ele, mas lembrando que o Vozinha arrumou emprego no futebol português lá no Chaves porque o Corinthians contratou o Hugo Souza. Tá vendo? Olha só como é que é a vida. Olha aí o Corinthians ajudando o Cabo Verde na Copa do Mundo. Para vocês falarem sobre a repercussão aí, né, nos Estados Unidos desse tropeço da Espanha, a gente tem uma arte aqui que mostra. Primeiro que teve várias coisas interessantes, né? As 6 defesas do Vozinha, defesas espetaculares. Teve a história do Oyarzabal, que não conseguiu não chutar. Um jogo com uma única falta. Não pegou na bola por 30 minutos, bateu o recorde. Então, o outro recorde dessa partida é o fato de ter sido uma única falta. A Espanha, pessoal, jogou sem 2 dos seus 2 principais jogadores. Nico Williams e Yamal não saíram jogando porque o professor achou que, se se puede sem eles. E não se puede, Morelli. Não se puede e para mim foi o maior fracasso até agora dessa Copa do Mundo. A Espanha, com todo respeito ao adversário, ela tinha que ganhar a partida. Ela tinha que fazer os gols que ela criou. Ela criou bastante, mas ela também se enroscou, se enrolou na hora ali de empurrar a bola para dentro do gol. Aí você começa a pensar na seleção brasileira, né? Será que o resultado de 1-1 com o Marrocos da seleção brasileira não começa a ser um resultado diferente do que a gente imaginou logo que acabou o jogo? Porque tem outras seleções importantes tropeçando também. A Espanha chega nessa Copa do Mundo como talvez a segunda ou até a primeira mais candidata a ganhar a competição. França e Espanha. A gente vai ver a França hoje e a gente viu a Espanha ontem. E não jogou bem. Não fez o que tinha que fazer. E era diante de um adversário de Cabo Verde que estava estreando, que estava começando numa Copa do Mundo, que levou todo um país para uma Copa do Mundo e que jogou com muito orgulho. Mas o fracasso foi da Espanha. Foi da Espanha. E aí, talvez, Marília, você falou do Lamine Yamal, subestimou, né? Subestimou. Primeira partida de Copa do Mundo, um rival mais fraco. A gente chega com toda a pompa de que vai ganhar a Copa ou que pode ganhar, e aí se dá mal numa Copa do Mundo. Eu acho que para isso o Brasil está vacinado. Para isso, essa geração já tomou a paulada na Copa passada. Então eu acho que desse mal a gente não sofre. O problema do Brasil é outro, o problema do Brasil é mais futebol do que esse salto alto. Para mim, a Espanha foi mal e não deu valor à sua estreia diante de um adversário teoricamente mais fraco, mas que não se comprovou dentro do campo. Não tem mais bobo nessa Copa do Mundo, né? Talvez esse resultado da Espanha revele isso. Agora, a minha pergunta seria a seguinte: como o brasileiro, a imprensa brasileira, reagiria a uma repercussão se nós tivéssemos cruzado
com Cabo Verde na primeira partida da Copa do Mundo e tivéssemos empatado em 0-0. A gente é do cabelo, a gente está enlouquecido. Então, mais uma vez, uma dose de tolerância com o Ancelotti, com essa seleção. Por enquanto está ruim? Está ruim, de acordo com o contexto que nós sempre fomos acostumados. Sempre falamos, quando a gente cita aqui, a gente pega os melhores, cara. É de Ronaldo para cima, entendeu? É complexo falar isso. Agora, o que me chamou a atenção ontem, nessa partida da Espanha, foi o fenômeno internet nos dias de hoje. Né? O fenômeno internet nos dias de hoje, ele é um absurdo. Essa talvez seja a primeira Copa 100% digital. A gente vê uma quantidade absurda de meios de comunicação, de repórteres como a gente está aqui, eu e o Robson, cobrindo uma Copa só com o telefone celular, né? E essa Copa é tão digital que ela transformou o goleiro de Cabo Verde num fenômeno. Eu dei uma olhada hoje no número de seguidores dele, que após dar uma entrevista para a Cazé TV, que pediu os seguidores para o Vozinha, ele tinha 40 mil seguidores. Hoje, quando chegamos aqui na Times Square, eu e o Robson demos uma olhada no Instagram dele e ele estava com 7,1 milhões de seguidores. Ou seja, um goleiro que atraiu todas as atenções do Brasil, que teve que trabalhar ontem e que chamou a atenção justamente por esse carisma que o brasileiro passa a ter com a empatia da seleção de Cabo Verde. Então, esses momentos, essas surpresas que a gente vê em Copa do Mundo com 48 seleções, é a primeira vez que isso acontece, fazem com que a Copa do Mundo seja mais do que uma disputa de esporte, né? Uma competição dentro de campo. É um fenômeno cultural mundial e que transforma a vida das pessoas. O que você achou, Morelli, do Vozinha ontem? É o cara do jogo, é o primeiro grande herói da Copa do Mundo. A Copa do Mundo precisa de heróis. O Vinícius foi, talvez, para a gente um herói ali nos primeiros 90 minutos. Se não foi herói, foi o Salvador, pelo menos. Mas o Vozinha, com 40 anos, para mim já é o primeiro grande herói dessa Copa do Mundo. Eu acho que é muito válido para ele, para a história de Cabo Verde, para a representação de um país e da população de um país numa Copa do Mundo. Ele chega de uma forma, e certamente se ele sair depois dessa terceira partida da primeira fase, ele vai sair de outra forma. Ele vai sair muito mais agradecido, muito mais conhecido, a gente viu pelo tamanho do Instagram dele, e ele vai sair, claro, reverenciando a Copa do Mundo e reverenciando o que a sua seleção fez aqui nos Estados Unidos, México e Canadá. Vocês falam do humor da imprensa e ter paciência com o professor Ancelotti, mas não são só os brasileiros que se incomodam com estreias ruins. Os jornais espanhóis não perdoaram a péssima estreia da Roja na Copa do Mundo. Aqui atrás de mim, decepcionante estreia no Mundo Deportivo, o Jornal da Catalunha, estampa o resultado de 0-0 com uma manchete seca, e reclama muito nas páginas, né, editoriais sobre o desempenho ruim da seleção espanhola. A gente tem também o Directo, esse é qual jornal, gente? Você precisa só credenciar. Espanha se desespera ante Cabo Verde, não pôde passar de um empate na sua estreia. Acho que é o Sport. É o Sport também da Catalunha. No AS, Espanha naufraga na sua estreia mundial diante do Cabo Verde, nem sequer a entrada do Lamine no final arrumou a situação arrumou a situação em Atlanta, onde foi a partida. E esse é um jornal de Cabo Verde, um jornal que se chama Expresso. O País, Cabo Verde, que diz histórico, Cabo Verde trava a campeã europeia e estreia na Copa do Mundo diante da Espanha, né? Então, assim, os jornais espanhóis, Mundial de 2026, Vozinha ergue muralha e Cabo Verde arranca empate histórico. Esse é o Expresso do Cabo Verde. A verdade é que os humores em relação às principais seleções, eles costumam estar proporcionais à expectativa que se cria. E acho que ter o técnico mais badalado do mundo, ter a seleção mais vitoriosa da história, não do momento, ter o Vinícius Júnior, ter tanta coisa, o Brasil precisa também responder à altura, Pipeno, porque assim, claro, a vitória ela tem um tamanho e as derrotas e empates também. É óbvio, depois o Brasil pegou uma seleção que foi semifinalista. A última Copa, a Espanha, com todo respeito, pegou um grande azarão. E aí, esse grupo ele começou de uma forma que
vai ser... Se houver um vencedor no confronto Cabo Verde e Arábia Saudita, um desses azarões estará na próxima fase. Porque o ganhador desse confronto, ele vai para 4 pontos, com 4 ele avança pelo menos como um dos 8 melhores terceiros. E um bom balizador para o tamanho do estrago que foi o empate da seleção brasileira, vai ser o jogo de hoje da França, porque França pega Senegal. Senegal fez contra Marrocos a última final de Copa Africana. Então são 2 do mesmo tamanho. Dá para comparar um com o outro. Ó, eu tô vendo que o Morelli tá olhando para trás. Vocês falaram sobre a invasão hoje, que deve ser francesa, até porque a França joga contra Senegal, estreia aí pertinho daqui a pouco. No Data Ruiz ou no Data Morelli aí, que camisa aparece mais em Nova York, já que o Brasil tá, né? A concentração do Brasil é aí pertinho. Qual é a seleção que mais é popular aí? Agora, nesse momento, é a França. A gente tem muitas camisas dos franceses que já começam a se reunir para fazer aquele grupo para ir para o estádio daqui a pouquinho. Mas a gente já viu aqui na Times Square argentinos, brasileiros, mexicanos. A gente já viu toda essa turma se reunir aqui. Aqui é o ponto, né, Marília? Aqui é onde todo mundo vem antes de ir para o jogo e daqui parte para o estádio. Hoje a gente vai ver muitos franceses por aqui. Bom, a gente vai estar... Tem muito escocês aqui também com a camisa do... Chegou um grupo de escoceses agora com a camisa do Messi. Hoje... E aí a galera fala, não, vamos enfrentar você. Eu falei, e aí o Brasil? Tá com medo do Brasil? Aí fala, sim, o Brasil é bom. Precisamos respeitar. Não jogou bem o primeiro jogo, mas precisamos respeitar o Brasil. A Escócia tem uma vitória já, né? A Escócia se colocou numa situação bastante confortável para o resto da Copa, já que a gente tem 8 terceiros colocados que vão se classificar, ainda que ela não seja favorita nem contra Marrocos, nem contra o Brasil. Mas a gente tem um monte de grupo com um ponto só. Essa vitória da Escócia pode colocá-la, sim, no mata-mata de 16 avos de final. Bom, a gente vai fazer a nossa rodada de cornetadas do dia. E ontem, por exemplo, a gente teve a estreia do Irã diante de todas as questões que o Irã enfrentou antes e durante a Copa, jogadores reclamando que precisam de ajuda, que estão precisando de coisas, que não está fácil para eles. E no mesmo dia, o presidente da FIFA foi lá, passou um pano, vocês são muito importantes, a mensagem que vocês estão passando. Mas a verdade é que o que foi acertado ontem, sabe o que é, Piper? É que o presidente Donald Trump vai poder levantar a taça de campeão do mundo junto com o capitão da seleção campeã do mundo, daqui a um mês, no dia 19 de julho, na final, aí em Nova York. Está liberado o presidente Trump fazer o que ele fez com o Chelsea, Pipo. Levantar a taça junto com o time. Tem a dó, hein, Infantino? Mas que coisa, hein? Segura a sua onda, não é? Mas ele vai abrir um fã-clube do Trump daqui a pouco. Olha, o Infantino, eu acho que nem a mãe do Trump gosta tanto aí do presidente americano como o presidente da FIFA, Gianni Infantino. A minha cornetada vai para a seleção espanhola, a seleção arame liso aí dessa primeira rodada de Copa do Mundo, deixando realmente preocupações. Em 2010, a Espanha ganhou a Copa do Mundo, porque tinha um meio-campo espetacular, né? Enfim, Busquets, Xabi Alonso, Xavi e Iniesta, e um ataque fazia um gol por jogo na fase lá da fase eliminatória. 1-0 em Portugal, 1-0 no Paraguai, 1-0 na Alemanha, 1-0 na final. A questão é saber se agora, de novo, com outro meio-campo fora de série, a Espanha vai ter bola e bala para vencer aí retrancas que fatalmente vão aparecer pelo caminho. Morelli. Marília, a minha cornetada vai para a seleção brasileira que esconde tudo. A gente não vê os treinos, a gente não vê se os laterais passam, a gente não vê se o Casemiro acerta passe, a gente não vê se o Igor Thiago consegue cabecear a bola, a gente não vê se o Rafinha consegue acertar um drible. Então, para mim, a gente não tem essa visão nenhuma da seleção brasileira, porque talvez eles tenham medo de mostrar o que eles estejam fazendo nos treinos. A gente vê isso aí, ó, corridinha, bobinho, a parte física, mas a bola, a gente não vê nada disso. Não é assim que se ganha uma Copa do Mundo, e também não é assim que se perde. O que a gente quer é levar para vocês aí no Brasil
as informações da seleção brasileira. Então, a minha cornetada é para esse cadeado que colocaram, essa tranca que colocaram na seleção brasileira, a seleção do povo. Moré, a sua cornetada? A subserviência da FIFA a algumas instituições, como principalmente os Estados Unidos, né? A subserviência ao presidente americano, num momento tão conturbado em que o Trump sequer esteve na abertura da Copa e a gente viu todas as polêmicas envolvendo a chegada de algumas delegações, de alguns árbitros e o comportamento ostensivo aqui do público americano, do público das polícias americanas, né, dessa fiscalização americana com a Copa do Mundo. A minha subserviência, a minha cornetada é sobre essa subserviência da FIFA com o presidente americano. Ó, a gente vai ver o resultado da nossa enquete, mas primeiro é o bolão, né? Primeiro é o bolão, Marília Ruiz. Nossa, o Molina quase pulou pelo vidro. Calma, já entendi. Você viu que ele tá bravo hoje? Hoje ele tá, tipo, tá então com a chicote. produção deve ter pontuado muito pra ele estar tão ansioso. Nossa, mas no meu ouvido aqui, às vezes eu quero ouvir o que eles estão falando lá, ele fica... Resultado do bolão, vamos ver. Classificação do bolão. Pipé no líder, 10 pontos. Marília, 6. Produção do Corneta, 6. Robson Moré, 6. Ivan Moré, 2. Os 4 empates de ontem foram meio quebra-bolão, né? O da Espanha, principalmente, foram meio... os 4 empates foram meio quebra-bolão. Vamos ver os palpites para os jogos de hoje. A gente tem 4 jogos de novo, na verdade, 3 e 1 de madrugada. Ainda não entrou o palpite, a gente ainda está vendo a classificação. Ontem a gente teve, então, a Espanha 0-0, o Uruguai 1-1, o Egito 1-1 com a Bélgica e no finalzinho da noite o 2-2 do Irã na estreia contra a Nova Zelândia. Os 4 jogos de ontem terminaram, então, empatados. Vamos ver. Atrás de mim já está a classificação do bolão. Agora vamos ver os palpites para as partidas de hoje. Vamos começar pela outra tela, porque virou aqui para mim, gente. Ó, para França e Senegal, eu coloquei 2-1 França, Pipeno aposta no empate, o Moré 2-0, Robson Morelli 3-0 França e a produção do Corneta me copiou 2-1. Vocês estão na minha cola, hein? Para Iraque e Noruega, uma das seleções consideradas possíveis sensações, talvez o Marrocos dessa Copa, eu coloquei 3-0 contra o Iraque, o Pipo 3-1, o Moré 2-0 Noruega, Morelli 3-1, todo mundo achando que o Haaland vai desencantar hoje. E a produção do Corneta 2-0, mas na verdade o craque da Noruega se chama Odegaard, campeão da Premier League pelo nosso Arsenal. Vira a página para mim. A Argentina também estreia hoje, como disse o Pipo, com 200 jogos de Lionel Messi. Marília 2-1 Argentina, Pipeno gosta de futebol bailarino 3-2, Moré 2-0 Argentina, Robson Morelli mais otimista ainda com os campeões do mundo 4-0 e a produção do Corneta me copiou 2-1 Argentina-Argélia. A Áustria na 1 da manhã para os bravos guerreiros que estiverem acordados, Áustria e Jordânia 1-0 Áustria, Marília 2-0 Pipeno. O Ivan Moré desistiu desse jogo, vai estar dormindo, não mandou palpite, Robson Morelli 2-0 e a produção do Corneta também acha que os austríacos vão vencer por 2-0. O resultado da nossa enquete de hoje, que fala sobre a percepção das pessoas em relação ao trabalho do Mr. Carlo Ancelotti, qual é a sua percepção sobre o trabalho, né? Não é bom, como é o trabalho do Ancelotti. Excelente para 13% dos que votaram. Bom, mas pode melhorar 35%, essa opção foi a que ganhou, acha que tá bom, mas pode melhorar. 26% para fazer isso, podia deixar o Dorival. E horrível, 26%, muito empatado, hein? Do bom pro médio e horrível, muito bom. Só 13% acham que é excelente. Esse 13%, Pipero, são votos que vieram direto de Buenos Aires. Aliás, lá tem muitos eleitores, inclusive uma informação que vem direto de Buenos Aires também é que no jogo de hoje, o jogo 200 pela seleção argentina, o Messi fará essa partida em um jogo que marcará o retorno do sobrenome Zidane às Copas do Mundo. No gol. No gol, exatamente. O goleiro da Argélia, Lucas Zidane, é um dos filhos do grande Zinedine. E então, portanto, ele traz de volta para uma Copa do Mundo esse sobrenome tão histórico e marcante. E esperamos que sem cabeçada na barriga dos outros. Aí não, para. Porque a saída do Zidane na Copa foi essa. Agora volta um nome Zidane.
Vamos lá, qual que é o schedule de vocês hoje aí em Nova York, Morelli, Moré? A partir de agora, qual que é a agenda do dia? Eu vou ver o jogo da França, Marília. Eu vou acompanhar a estreia da França, vou fazer a entrevista do Didier Deschamps e vou estar por lá fazendo as coisas para ver esse time sensação. Time sensação antes de a bola rolar. Ontem o Mbappé era para ter dado entrevista, ele não deu. O Kanté deu, que é um jogador mais tranquilinho. O Mbappé é um perigo falando, né? Todo mundo sabe que o Mbappé é um perigo falando. E aí o Deschamps falou, melhor você não ir, vai outro, vai um mais tranquilinho. Então é o Deschamps que vai deixar a seleção francesa depois de 14 anos no comando. Ele foi campeão, ele foi vice-campeão e agora ele está no seu último trabalho à frente de uma seleção que é considerada nesta Copa, se não a primeira, a segunda, Espanha e França, França e Espanha. Ele tem muita responsabilidade nisso. Agora o tchauzinho do Moré e a sua agenda do dia. Eu vou fazer o Morelli pagar um café para mim agora. Boa. Nós estamos do lado aqui, eu não tomei café no meu hotel. Quero comer ovinho. E depois nós vamos junto lá assistir essa partida da França, entender essa estreia da França. E vamos produzir muita reportagem de comportamento aqui, né? Essa Copa do Mundo está muito legal, tem muita gente do mundo inteiro e a gente tem um extenso cardápio para produzir de conteúdo. E bora! Levando em conta que existe uma dificuldade muito grande, que para nós que não somos detentores de direitos de imagens, qualquer coisa que você apontar para a FIFA, qualquer transmissão que você faz, você está sujeito a alguma punição. Então, o bônus dessa Copa digital é que muita gente tem a possibilidade de cobrir a Copa. Agora, o ônus é que qualquer deslize, a FIFA está de olho, existe um policiamento, né? Com os direitos de transmissão, eles caçam sua credencial. Então, basicamente é isso. Produzir conteúdo, assistir futebol e fazer o Morelli pagar um café pra gente. É isso. Deixa eu tirar o escorpião do bolso. A gente está encerrando o Corneta Metrópolis hoje aqui, viu, Pipo? Sim. Que acontece todos os dias às 9h30 da manhã. De segunda a segunda, a gente volta amanhã, então, neste bate-horário, porque tudo que acontecer no evento mais importante do esporte mundial, você fica sabendo aqui, eu e você no estúdio batendo bola, eles dois lá em Nova York. Você pode acompanhar o Corneta Metrópolis todo dia pelo canal 143 da LGTV, além, evidentemente, aqui do nosso canal no YouTube. Você fica agora com a nossa Neila Guimarães, que não quer ser nem volante, nem zagueiro, mandou uma mensagem para mim, disse que ela quer jogar aberto pela direita. Então, Neila, você vai jogar de Rafinha no nosso time. Às 6 da tarde tem o Prorrogação, para você também saber tudo que aconteceu durante o dia lá na Copa do Mundo. Não vai perder. E amanhã a gente está de volta. Muito obrigada pela companhia. Deixa seu like, sua inscrição, compartilha. E amanhã a gente está de volta. Tchau, Pipo. Tchau, tchau. O revoar, tem jogo da França. Revoar, revoar. Tem jogo da França.